Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família, hoje e todos os dias da sua vida, que Deus continue abençoando a vida de todos. Com muito prazer, muita alegria, gratidão no coração, eu estou aqui nessa noite de segunda-feira, para mais esse momento tão precioso na presença de Deus. Mais um anoitecer com a palavra está chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Muito bom ter você conosco. Obrigado por sua companhia. Você que todos os dias está aqui assistindo aos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, abençoando você e a sua família. Estamos numa semana linda, semana do Natal. Uma semana para você viver tudo de bom que Deus tem para você. Aproveite esses dias para compartilhar alegria, paz, comunhão, para falar da palavra de Deus para aquelas pessoas que você tem acesso, que você possa reunir a sua família e compartilhar do amor de Deus, que você fale do verdadeiro sentido do Natal, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Meus queridos, eu quero hoje deixar uma palavra muito importante. Eu disse a vocês ontem que durante toda esta semana estaremos falando sempre alguma palavra que esteja falando sobre Jesus, sobre o que ele veio fazer aqui nesse mundo. Ontem foi maravilhoso. Se você não viu o vídeo de ontem, é importante você assistir. E hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar ao nosso coração através dessa palavra. Só terminar aqui de organizar, né, que eu esqueci, mas a palavra que eu tenho para você hoje está aqui em João capítulo 8 e o versículos 32 e o 36. Eu peço que você escute com atenção essa palavra, porque é uma mensagem poderosa, queridos, uma mensagem que fala muito ao nosso coração, essa palavra, porque fala de liberdade. E o ser humano não foi criado para ser escravo. O ser humano foi criado por Deus para ser livre. E essa palavra aqui de João 8, 32 e 36 fala sobre essa liberdade que temos em Jesus. Nós podemos resgatar essa liberdade através da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso isso. Então, escute o que está aqui em João 8, 32 e o 36, essa palavra tão tremenda. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Agora o verso 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Essa é uma palavra para você guardar em seu coração. Eu vou pedir que você escreva a frase de hoje, assim como eu pedi ontem. Eu vou colocar na tela para você escrever exatamente como está aí. Jesus, eu sou a liberdade que te liberta, né? É como se Jesus estivesse dando um recado para a pessoa que vai ler o seu comentário. Por isso que é bom que você escreva exatamente como está aí na tela. Jesus, eu sou a liberdade que te liberta, porque assim todas as pessoas que vão ler o seu comentário vão receber essa mensagem dita por Jesus, porque de fato ele é essa verdade que nos liberta. Queridos, como eu já disse, o ser humano ele foi criado para ser livre. Ele não foi criado para ser escravo. O ser humano foi criado por Deus para viver essa liberdade linda. A coisa mais importante que existe na vida é liberdade. É uma situação assim muito triste você ver alguém escravizado. A pessoa não consegue
largar o vício, não consegue deixar a corrupção, a prostituição, a vida errada. Isso é triste demais. Se eu me entristeço, eu que sou homem, né? E você também deve, talvez, né? Fica triste aí quando vê alguém escravizado. Imagina Deus, que é o nosso Pai, que nos criou para a liberdade. O ser humano não foi criado para ser escravo de ninguém. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala sobre isso. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, você vê aqui nesse texto que Deus criou o homem para ser livre, para dominar, para ser senhor, mas, infelizmente, o homem abriu a porta para o pecado, e quando o pecado entrou, quando o pecado acessou o coração do homem, o homem passou a ser dominado por tudo aquilo que o inimigo poderia fazer na sua vida, o que o inimigo queria fazer, né? O homem passou a ser dominado após a queda, infelizmente. Agora, em Jesus, nós podemos alcançar essa liberdade de volta, como está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Por isso que é importante falarmos sobre a vinda de Jesus, aproveitarmos essa data. Devemos falar durante todo o ano. Precisamos servir a Jesus todos os dias, mas precisamos aproveitar essa oportunidade para falar para as pessoas do propósito do nascimento de Jesus. Ele veio aqui, viveu, morreu, se entregou na cruz para nos libertar. E não é uma liberdade que se adquire com posses, com recursos, com conhecimento intelectual. É uma liberdade que você recebe quando coloca o seu coração diante de Deus. Agora, é importante também eu dizer para você que essa liberdade que recebemos em Jesus, parece que o que eu vou falar agora pode até parecer que é até uma heresia, alguém pode pensar, mas não é. Eu vou te explicar por quê, né? Escute, essa liberdade que recebemos hoje não é uma liberdade perfeita como era no jardim. Por quê? Porque no jardim o homem não tinha conhecimento de pecado. Antes da entrada do pecado no mundo, não havia nenhum tipo de erro. Hoje, todos nós, mesmo salvos, ainda estamos em um mundo corrompido e, inevitavelmente, ainda cometemos erros. Você que serve a Jesus, com certeza, em um momento de aperto, de pressão, você já disse alguma palavra que depois você se arrependeu e pensou: eu não deveria ter falado assim ou ter falado esta palavra. Você já deve ter tomado alguma decisão que depois você percebeu que aquela decisão não era para ter sido tomada. Então isso indica que nós somos livres, mas a nossa libertação hoje não é perfeita como era a libertação lá no Jardim do Éden, antes do pecado ter entrado naquele ambiente. Agora, mesmo com essa libertação que não é perfeita como lá no jardim, nós podemos ser livres da condenação eterna quando decidimos viver para Jesus neste mundo perdido. É uma libertação que nós recebemos de Jesus, que nos prepara para um dia vivermos a libertação perfeita. Olha que coisa linda! A libertação perfeita, eu espero que você esteja entendendo essa palavra, a libertação perfeita que foi perdida lá no Jardim do Éden, que foi perdida quando o pecado entrou no jardim. Hoje nós adquirimos essa libertação através de Jesus, não perfeita como naquele tempo, porque o pecado nos tornou, infelizmente, pessoas com defeitos, né, com falhas, mas
quem decide aceitar Jesus hoje está a caminho de viver a libertação perfeita, como era no princípio. Você vai viver essa libertação na eternidade, na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, essa palavra aqui. Então, esse texto de João diz que podemos ser verdadeiramente livres. Há uma diferença, irmãos, entre ser livre e ser verdadeiramente livre. Existem liberdades temporárias. Você pode se sentir livre para tomar uma decisão por conta própria. Você pode fazer uma escolha hoje, mas se essa escolha te escraviza, isso é uma falsa liberdade. Você não está livre verdadeiramente, é uma falsa liberdade. Eu tenho o direito de escolher. Eu escolho porque eu sou dono do meu nariz, né? Como diz o ditado. Eu já sou maior de idade, eu sei muito bem o que estou fazendo. Você tem essa liberdade, você tem esse livre-arbítrio de escolher o que você quiser. Agora, existem algumas liberdades, né, que te levam para uma escravidão. Eu sou livre para decidir, mas a minha decisão pode me levar para uma escravidão. Entende o que eu estou falando? O único jeito de você não viver escravo do pecado é entregar sua vida a Jesus. No verso 36, Jesus diz que quando o Filho liberta, somos livres de fato. É uma liberdade que vem de dentro para fora, que quebra as correntes que estavam dentro do nosso coração, que essas correntes, quando são quebradas por Jesus, você é livre, e isso traz paz à sua mente, ao seu coração e esperança de um futuro abençoado. Que nesses dias em que se comemora o nascimento de Jesus, você possa valorizar tudo o que Ele fez por você. Não se trata de comidas, não se trata de luzes artificiais, de roupas, de cores específicas, de ceias, não. Tudo isso, de repente, você pode até achar importante, né? E fazer uma ceia com a família, ter um momento junto, né, com a família, isso é tão importante em qualquer época do ano, inclusive, né? Mas pode ser feito também nesse momento, né? É uma oportunidade de você desfrutar dessa comunhão com os seus familiares, mas nunca se esqueça que você precisa convidar aquele que é o centro do Natal bíblico, o Senhor Jesus. Sabe, Ele fez tudo por você, e mesmo que ainda você cometa erros, viva para Jesus e você vai alcançar a sua liberdade plena um dia, quando Ele te levar para o céu, onde nada mais vai nos escravizar. Então, queridos, tudo isso aponta para esse Natal bíblico, né? O nascimento de Jesus. Ele veio a esse mundo para nos libertar, para nos arrancar dessa escravidão e para nos preparar para um dia estarmos com Ele para sempre. Viva esse dia, esses dias, esses momentos que você vai ter oportunidade na presença de Deus, servindo a Ele, adorando a Jesus, vivendo em comunhão com Ele, com as pessoas e aproveitando cada oportunidade para falar dessa libertação, dessa liberdade que todos nós temos em Jesus. Jesus, Ele é a verdade que te liberta. Jesus é a verdade que te liberta. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado por essa palavra tão importante para a nossa vida. Eu peço ao Senhor que abençoe poderosamente a vida de todos que estão aqui, que a bênção de Jesus, que a liberdade de Jesus, que a paz de Jesus, que a salvação de Jesus alcance todos os lares e todos que estão aqui desfrutem da tua presença nesse dia. Muito obrigado, Senhor, por ter vindo ao mundo. O Senhor é o nosso Natal. Estamos aqui celebrando a tua vinda
para nos resgatar desse mundo perdido e assim vivermos a salvação, a libertação, a presença de Deus para sempre na eternidade. Obrigado, continua conosco, abençoa todos que estão aqui com suas famílias em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Se essa palavra é importante para você, curte e compartilha com outras pessoas, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Um abraço, Jesus te abençoe, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.